Então, eu vou compartilhar a tela. Para te mostrar. Deixa eu abrir agora aqui a área de trabalho. Luana, artigo. Você está vendo, Luana? Tá conseguindo? Oi, professora, estou vendo. Ah, maravilha. Então, aqui, ó, primeiro, a faculdade já não chama mais Centro de Ensino Superior de Uberaba, tá? Então, você vai colocar Unibrasília, Minas Gerais, tracinho Uberaba, tá ok? Embaixo, curso de pedagogia, muito bem. Depois, aqui é o título. Então, eu até coloquei aqui uma explicação para você, né? O que significa colaboração? Que tipo de colaboração? Então, o título não está muito esclarecedor. O título sempre é um título que dá para mim, que traz para mim uma ideia do que vai acontecer, entendeu? Então, colaboração aqui pode ser entre professores e alunos, pode ser entre alunos, tá? Talvez aqui você queira falar da monitoria, ou como é que chama as pessoas que ficam junto com o professor? Como é que chama, Luana? Luana? Coordenadores, gestores. Então, que colaboração é essa que você quer falar? Deixa eu abrir aqui o artigo, professora. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Seria aquela ajuda dos professores com os alunos. Pois é, então aqui bom, não está bem colocado esse título, então eu deixei aqui para você refazer o título, tá? Tá, okay. Talvez assim, relacionamento entre professor e aluno, ou a importância da colaboração do professor no aprendizado do aluno, tá? Aqui ficou muito jogado assim, né? Colaboração, a palavra colaboração, a gente pode trazer um tanto de ideias sobre a colaboração, né? Porque é muito ampla, né, professora? Exatamente. Aí, Uberaba, junho de 2021, legal. Aqui em cima, tá. Aqui em cima você não colocou o seu nome, né? Não. Eu acho que você tem que colocar aqui o curso de graduação em pedagogia. Na linha de baixo, você já colocou a instituição, o nome do curso, a linha de baixo, aluna Luana, coloca o seu nome completo aqui, tá? Deixa eu até escrever aqui para você, porque quando eu mandar para você, você vai lembrar. Aluna, vou deixar assim, ó, que você sabe depois. Aqui está escrito legal. O resumo eu não entendi se o resumo é só esse primeiro parágrafo, que aí, se for o primeiro parágrafo, está faltando, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Está faltando concordância no texto. Então, assim, o resumo é feito num parágrafo só, e ele também é uma síntese, é resumo, né? Uma síntese da síntese, resumo do que você escreveu. O resumo, geralmente, a gente escreve por último, depois que faz todo o texto, que a gente escreve. Outra coisa, Luana, você está percebendo? Eu vou tirar o som seu para você me ouvir. Vamos ver se você me ouve, porque senão eu fico sem mouse aqui. Peraí. Aí. Se você não estiver ouvindo, você coloca no chat para mim. Então, você está percebendo que aqui, olha, tem essa setinha, olha aqui, olha, o parágrafo está aqui, o outro está aqui.
Aqui, olha aqui. O outro está aqui. Então, como é que eu faço para deixar isso em ordem? Eu demarco o texto, ó, todinho, tá? E entro aqui, ó. Eu entro aqui. E coloco aqui, primeira linha, que é o parágrafo, né? Aqui eu coloco zero, aqui zero, aqui zero. E aqui o e-mail, que é o entre linhas, o espaçamento entre linhas. Olha aqui. Ah, mas ficou tudo bagunçado. Claro, aí você vai ter que tirar tudo isso daqui que você colocou, ó, tá? Ó. Aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá como se fosse tudo alinhado à esquerda. Você tem que alinhar dos dois lados. Então, você vai fazer isso, alinhar aqui dos dois lados, tá? Por que que tá aqui? Porque não estava alinhado, agora tá alinhado. Então, você vai colocar um delete aqui para poder organizar, olha. Não estou entendendo por que está desse jeito aqui. E esses traços aqui, deixa eu ver. Ó, tem muito espaço. Ah, agora eu entendi, agora acertou. Agora aqui, deixa eu voltar aqui, que eu sei que está aqui. Aí, aqui, ó, vai ficando tudo retinho, de um tamanho só. Aqui, eu vou acertando, olha aí, tá? Então, vai ficando bem bacana. Tá vendo aqui? Tá. Então, aqui, ó. Não sei se você está percebendo daí, que tá tudo formatado aqui, ó, na mesma altura, tá? Então, não pode deixar aquela formatação lá, que aquela formatação lá ela não é do tipo da BNT. Então, por exemplo, se todos eu vou fazer, desfazer para fazer outra vez. Se tá tudo assim, olha, tá? Tudo assim, e eu quero colocar o parágrafo, eu faço isso, ó. Aí eu entro aqui, ó, parágrafo. Clico aqui nessa pontinha, ó, 0000, 1,5, e aqui tá nenhum, porque não tem nenhum parágrafo. Eu coloco aqui, ó, primeira linha. Então, a primeira linha de cada parágrafo vai estar na mesma alturinha, tá? Então, aqui, ó, tá escrito concordância. Vamos ver o que é. Mesmo sendo um processo diferenciado de ensino, é caracterizado e ilustrado a complexidade. Então, eu não entendi muito bem, né? Então, assim, para mim, a frase está sem sentido. Mesmo sendo o quê? Então, você começou aqui, ó. Esse artigo propõe... Deixa eu tirar essas coisas daqui. Esse artigo propõe... Aí. Esse artigo propõe definir o processo de colaboração e compartilhamento de atividades entre professores de educação infantil em salas comuns e especiais de aula de turmas iniciais. Então, seria assim, em salas de aulas, aqui, de aulas comuns e especiais, aí você tira de aulas daqui, de turmas iniciais. O ensino colaborativo evoluiu rapidamente como uma estratégia para garantir alunos e professores que tenham acesso a um padrão de trabalho mais focado nas interações humanas. Eu não consegui entender, Luana. Você já pesquisou na internet o que é isso? Ensino colaborativo? Vamos ver se tem alguma coisa. Ensino colaborativo. Vamos ver o que significa isso. É uma metodologia que está ganhando espaço nas instituições educacionais. O objetivo desse método é substituir a postura passiva dos estudantes, que apenas recebem o conhecimento dos professores por uma atitude participativa, de modo que eles se tornem protagonistas do processo de aprendizagem. Então, pelo que eu estou percebendo, Luana, está mal explicado, né? Aí, aqui, por exemplo, no título aqui, então, você vai colocar assim, metodologia colaborativa na educação infantil. Aí dá sentido, certo? A importância da pedagogia colaborativa, certo? E aí, então, observar isso, observar aqui, ó, caracterizado e ilustrado a complexidade. O que é ilustrado? Se for ilustrado, é masculino. A complexidade é feminino. De conceituar e estudar a colaboração com o ensino na educação inicial.
Deixa eu ligar aqui para te perguntar uma coisa, para eu ouvir você. Peraí. Como é que você me explicaria esse parágrafo? Como é que você explicaria para mim esse parágrafo, Luana? Professora, deixa eu só pegar ele ali, que eu imprimi, aí eu já tento explicar, tá? Tá. Propõe definir o processo de colaboração e compartilhamento de atividades entre professores. O ensino colaborativo evoluiu rapidamente como estratégia de garantir que alunos e professores tenham acesso a um padrão de trabalho mais focado nas interações humanas. Mesmo sendo um processo diferenciado de ensino, Professora, foi. por isso que é bom quando a gente vai fazer um artigo, pôr alguma ideia, você colocar para uma terceira pessoa ler, porque, assim, né, para mim fazia sentido. Quando eu coloquei colaboração na educação infantil, estava querendo falar a respeito da ajuda mútua, né, entre professores e alunos, né, questão de Então, Luana, ensino, tecnologias. então, Luana, mas isso não é metodologia participativa. Você coloca aqui, ó, esse artigo propõe definir o processo de colaboração e compartilhamento de atividades entre professores de educação infantil. Então, a primeira frase você fala dos professores, tá? Nas salas de aula, comum e especiais em turmas iniciais.
Depois você fala do ensino colaborativo, que evoluiu rapidamente. Você nem explicou o que é o ensino colaborativo. Como você viu no Google, o ensino esse ensino colaborativo é uma metodologia de ensino. Aí você colocou que evoluiu rapidamente como uma estratégia para garantir alunos e professores que tenham acesso a um padrão de trabalho mais focado nas interações humanas. Então, assim, você sai fora do assunto, você começa a falar no ensino colaborativo, aí você tem que explicar o que é o ensino colaborativo, aí você tem que voltar lá em cima. O artigo não vai propor processo de colaboração entre professores, não. Ele vai falar de uma metodologia. Eu vou abrir aqui a metodologia para você ver no Google. Espera aí. Aqui, ó, ensino colaborativo. Olha aqui. É uma metodologia que está ganhando espaço nas instituições educacionais. Qual é o objetivo desse método? Substituir a postura passiva dos professores, dos estudantes, que o professor fala, e o estudante escuta, tá? Que apenas recebe o conhecimento dos professores, por uma atitude participativa. Então, significa que o professor e aluno vão participar, o trabalho do professor é fazer o aluno participar, de modo que eles se tornem protagonistas do processo de aprendizagem. Então, passa a ser o aluno que é o protagonista, passa a ser o aluno que é quem vai construir o seu próprio conhecimento. Aí o professor passa a ser um facilitador de aprendizagem, está ali só conduzindo, mas quem realiza é o próprio aluno. Então, observe que no seu texto não está falando de metodologia, está falando de colaboração entre professores. Então, não tem nada a ver com ensino colaborativo. Quando você coloca embaixo que o ensino colaborativo evoluiu rapidamente, não, ele está começando a evoluir agora, tá? É uma estratégia? Não, é uma metodologia. Estratégia é qualquer atitude, atividade, né? Metodologia não, é um método já estudado, pensado, com todas as diretrizes, para garantir aos alunos e professores que tenham acesso padrão de trabalho? Não. Que faça com que as aulas sejam mais participativas, que o aluno seja protagonista de si mesmo. Então, está faltando muito esclarecimento, Luana, bastante esclarecimento, tá? E assim, por exemplo, mesmo sendo um processo diferenciado de ensino, que processo é esse? Por que é diferenciado? É caracterizado e ilustrado a complexidade. Então, não entendi nada, tá? De conceituar e estudar a colaboração, co-ensino na educação inicial. Tá? Então, está muito mal explicado. Você tem que explicar em detalhes, lembrar da concordância, porque se você falar é ilustrado, é caracterizado, teria que ser o ensino, mas está lá a complexidade. O que é caracterizado? O que é ilustrado? O ensino ou a complexidade? Então, a complexidade está no feminino aqui, está estranho, tá? Por que é complexo conceituar o ensino colaborativo? Não sei. Tá? E depois você fala aqui embaixo, assim, ó, que vou descer um pouquinho aqui. Aqui ainda, aqui em cima ainda. Muito dos textos pesquisados e abordados enfatizou os papéis e relacionamento dos professores colaboradores. Onde você encontrou esses textos? Que textos são esses? Você tem que citar aqui o autor onde você pesquisou. Existe também uma extensa biblioteca de dados descrevendo e oferecendo orientações sobre tais metodologia. Olha, tais está no plural, metodologia está no singular. Tá? Que biblioteca é essa? Onde é que existe tanta coisa? É uma metodologia que está começando. Entendeu? É necessário investigar as inconsistências nas definições e sua implementação e também a falta de preparação profissional no mercado. Nada a ver, Luana. Nada a ver. A sensação que eu tenho é que é um texto assim, que você pegou uma frase aqui, uma ali, e fez uma coxa de retalhos. Entendeu? Na verdade, assim, o texto me mostra que você não aprofundou no conhecimento sobre o que é ensino colaborativo. Nem sei de onde você tirou esse tema para estudar, né? Então, assim, com base nesses aspectos, são desenvolvidas algumas temáticas. Não, é uma só temática, ensino colaborativo na educação infantil. Temáticas acerca do tema em questão com os estudantes em sua fase inicial de formação. Percebe, Luana, como está engasgado, né, o texto, assim? E tudo isso aqui como resumo não é.
Porque o resumo fala assim, o tema do texto é isso. Eu vou até achar aqui um exemplo de resumo de artigo para você ver. Exemplo de resumo de artigo. Ver se aparece algum aqui. Aparecem vários. Deixa eu achar um pequeno aqui. Ou computador devagar, vou precisar de comprar outro. Primeira coisa, Luana, um resumo eu escrevo num parágrafo só. Eu não faço vários parágrafos como você fez. E o que é o resumo? O resumo é a última coisa que eu escrevo no artigo. O que é o resumo? O resumo é um resumo mesmo do que você escreveu no artigo. Você escreve 20 páginas de artigo, escreve aqui pouco menos de meia página explicando o que você fez. Olha aqui, contexto. Revisão sistemática de literatura e estudo de mapeamento sistemático, se tornando cada vez mais comum na engenharia. Que é engenharia? Deixa eu achar outro mais simples aqui, queria ver se achar um de educação. Vamos ver se eu acho. Aqui um pequenininho aqui, ó. O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito da eficácia da medida socioeducativa de internação à luz do estado da criança e adolescente, fazendo considerações sobre o contraste entre a teoria da medida prevista no ECA, no Estatuto, e a realidade nas unidades de internação. Nesse sentido, tratou-se dos princípios norteadores para aplicação da internação como medida socioeducativa, com a finalidade de necessitar o adolescente, de ressocializar o adolescente infrator, sendo feita uma análise em busca de soluções e melhorias para o eficaz funcionamento da internação. Fechou. Palavras-chave, você também não colocou lá palavras-chave. O que são palavras-chave? São as palavras que você vai ter como ideia central do texto para você pesquisar. Então, vamos pensar assim. Aqui está pesquisando sobre o menor infrator. Então, a palavra-chave, adolescente infrator, medida socioeducativa e internação. São 3 pontos de pesquisa, de apoio desse texto. Tá? Então, vamos pensar no seu texto. Você, por exemplo, vamos pensar que você vai fazer um resumo do seu texto. Deixa eu voltar lá no seu texto. Você vai fazer um resumo do texto, né? Então, eu tenho que olhar o texto inteiro, o que você escreveu, para eu poder escrever o resumo, tá? O que você escreveu na introdução, etc. Então, vamos imaginar que você fez uma pesquisa sobre a metodologia, colaborativa. Né? Então, você vai escrever assim: esse artigo teve como objetivo estudar a metodologia colaborativa nos primeiros anos do ensino fundamental ou na pré-escola, na educação infantil, como você colocou aqui, tá? Nas séries iniciais da educação infantil. Ponto. Ainda a mesma linha, continuando, porque o resumo é assim, tudo junto. Qual é a metodologia que você usou? Foi usada a metodologia de pesquisa bibliográfica sobre a importância dessa metodologia na educação infantil. Qual é o resultado da pesquisa? Ficou esclarecido durante a pesquisa que a pedagogia, a metodologia colaborativa vai facilitar o processo de aprendizagem do aluno, porque a relação do aluno com o professor são de protagonismo, de criatividade e de ação, em que o aluno não fica passivo, mas ele que faz as ações do próprio aprendizado. Pronto, fechou o resumo. Quais são as palavras-chave desse texto? Primeiro, metodologia colaborativa. Segundo, educação infantil. Terceiro, não sei por quê. Eu teria que ler o texto para saber o que mais você pesquisou. Então, assim, seria 3 palavras-chave, pronto.
certo? Então, assim, terceira palavra-chave poderia ser, assim, aprendizagem eficiente, por exemplo. Então, assim, aí fica 3 eixos de pesquisa, que seria depois os próximos 3 capítulos. Então, os 3 eixos. Pedagogia colaborativa, então o primeiro capítulo seria o que é pedagogia colaborativa, quando é que começou, em que país começou, quais foram os autores que pesquisaram. Segundo capítulo, que seria a segunda palavra-chave, educação infantil. Vai contar a história da educação infantil no Brasil, depois contar quais são as metodologias usadas, as chamadas metodologias ativas, usadas na educação infantil, e nesse segundo capítulo ainda, como a metodologia colaborativa ajuda o desenvolvimento cognitivo da criança na educação infantil. Terceiro capítulo seria a terceira palavra-chave. O que nós falamos na terceira palavra-chave? Desenvolvimento da aprendizagem. Então, você vai explicar o que é aprendizagem, como acontece a aprendizagem na educação infantil, e depois, como a metodologia colaborativa facilita a aprendizagem na educação infantil. Fechou? Depois, conclusões. Pronto. Você entendeu? Então, o texto... Entendi, professora. Uma organicidade, o texto tem que ter meio, começo e fim, ele tem que ter... Agora, para tudo isso, Luana e grupo, precisa ler. Primeira coisa é ler, pegar lá no Google Acadêmico, pegar material sobre a metodologia colaborativa. Vamos lá para o Google, vamos achar o Google Acadêmico. Vamos colocar aqui em cima, Google Acadêmico. Aqui, então eu entro aqui, Google Acadêmico. Por que Google Acadêmico? Porque o outro Google que não é acadêmico, ele tem muita gente que entra, escreve e às vezes não tem coisa muito correta. No acadêmico são só artigos, textos de pesquisa acadêmica, quer dizer, pesquisa realizada nas universidades. Então, são coisas que dão mais certeza para a gente, claro. Quando você vai pesquisar, coloca aqui, pesquisar páginas em português, a não ser que você queira fazer também em outras línguas, mas é mais fácil em português e pronto. Então, o que nós vamos colocar aqui? Metodologia colaborativa. Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. Formação inicial de professor de biologia, metodologia colaborativa. Então, esse texto aqui está ligado a professores de biologia, não é seu interesse. Aprendizagem colaborativa, teoria e prática. Esse aqui já te interessa. Por quê? Porque o primeiro capítulo você vai explicar o que é aprendizagem colaborativa. Qual é a teoria dela? Como é que pratica essa aprendizagem essa aprendizagem na educação infantil, certo? Por exemplo, eu uso a pedagogia colaborativa nos projetos de extensão. No projeto de extensão, por quê? Porque todos os alunos colaboram entre si e o professor colabora com eles, então todos estão em colaboração e eles que estão agindo, eles que estão fazendo, o professor fica só orientando, entendeu? Depois, metodologias colaborativas, não extrativistas e comunicação, articulando criativamente saberes e sentido para a emancipação social. Não tem a ver com a educação infantil, tá? Aí você vai procurando uma experiência para definição de storyboard, aí já é outra coisa. Aí você pode pôr aqui em cima também, assim, colaborativa na educação infantil. Vamos ver se por acaso tem alguma coisa direto. Utilização de dispositivos móveis, quer dizer, celular, como ferramenta pedagógica colaborativa na educação infantil. Pode ser um texto que te interessa. Aqui, consultoria colaborativa na educação infantil, análise de intervenção envolvendo aluno com autismo. Mas você não está falando de autismo, está falando só de educação infantil. Você não mexeu no autismo, então não te interessa. Formação de professores, não te interessa. Depois aqui, estudo colaborativo, desenvolvimento de habilidades socioemocionais na educação infantil. Isso aqui é excelente. Por quê? A metodologia colaborativa vai ajudar a desenvolver as habilidades socioemocionais. O que são habilidades socioemocionais? A criança vai aprender a
conviver em equipe, que é sócio de sociedade, né, de relações sociais, e vai aprender a ter equilíbrio emocional também, aprender a conversar, dialogar no lugar de bater no coleguinha, no lugar de brigar e etc. Tá? Depois, aqui embaixo, entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. Pode te ajudar em alguma coisa. Não é específico de educação infantil. Tá? Aqui já é o ensino colaborativo na educação inclusiva. Então, você vai procurando, aqui é sobre a educação musical. Você vai procurando os textos que te interessam. Então, aqui, pesquisa colaborativa em educação. Metodologias ativas de aprendizagem, uma breve revisão, que fala sobre a metodologia colaborativa. Tá? Depois, olha aqui que bacana. Estudo sobre a escola de Vygotsky, metodologia colaborativa de formação inicial e continuada de professores. Então, Luana, tem um mundo de coisas para ler primeiro. Se a gente não ler e entender bem o tema que a gente vai pesquisar, a gente vai, assim, atirando para todo lado. E não é só você, não. Eu, qualquer pessoa, sabe? Não é assim que o seu texto está ruim, nada, não. Mas é importante a gente observar isso, tá? Olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Consultoria colaborativa, espectro autístico, público, necessidades educacionais especiais, formação continuada. Aqui ensino colaborativo e educação inclusiva. Né? Você não vai falar especificamente da inclusão, mas você vai falar da metodologia, pode ter alguma coisa que pode te ajudar. Então, Luana, o que eu estou te mostrando é isso. Um texto, para ser bem escrito, ele precisa desse olhar mais apurado, tá? E como você já viu, a formatação do resumo não é desse jeito, e o que está escrito aqui, o primeiro parágrafo pode ser que fique como resumo. O resto aqui você pode passar tudo para passar para a introdução, porque não é sobre o resumo, tá? No resumo, você vai colocar o objetivo do artigo, a metodologia que você usou e vai colocar também os resultados que você teve. Então, você precisou alguns autores, e os autores disseram algumas coisas que você vai colocar como resultado da sua pesquisa ali no resumo. Tá? Então, o resumo tem aí 200 a 300 palavras, não precisa mais que isso. Então, é uma coisa assim, que não é uma coisa grande, né? É só explicando o que você colocou no artigo. Tá? Depois tem introdução. Durante décadas, as equipes tomaram decisões sobre as opções educacionais mais adequadas para os alunos com deficiência, e você já entrou na deficiência. E as relações de trabalho próximas com os pais foram nutridas e fortalecidas. Então, assim, está muito mal explicado, tá? Então, durante décadas, quantas décadas? Desde quando? Durante décadas não me traz informação nenhuma, tá? As equipes, que equipes foram essas? Foram professores dentro da educação infantil? Tomaram decisões? Que decisões? Sobre as opções educacionais, não são os professores que tomam decisões. Tudo isso vem lá do Ministério da Educação para a gente obedecer, são normas. Agora, dentro da educação infantil, eu posso trabalhar com a metodologia colaborativa? Eu posso, porque a própria Ministério da Educação prevê as pedagogias ativas, são aquelas pedagogias que a gente pode usar. Né? E ativas por quê? Porque faz as pessoas entrarem em ação, professor e aluno. Então, exatamente a pedagogia ativa, ela surgiu para poder fazer com que parasse de dar, das pessoas, os professores parassem de dar aula tradicional, que o professor fala, igual estou falando agora. E o aluno só escuta, você entendeu? Então, pedagogia ativa tem um tanto de metodologias dentro da pedagogia ativa, sabe? Tem, olha, desafios por problemas, tem práticas, né? Metodologia colaborativa, tem metodologia do movimento, tem metodologia por meio de projetos. Então, tem uma imensidade de metodologias dentro dessa pedagogia ativa. Depois, na sala de aula, os paraprofissionais, eu imaginei que seriam realmente aqueles monitores, pessoas que colaboram dentro da sala de aula.
tem ajudado educadores especiais no apoio a alunos com deficiência. Você já entrou agora na inclusão, e você não colocou isso lá no título. Então, o seu título não é para pesquisar sobre deficiência. O seu título, pelo título que você colocou, é para estudar sobre metodologia colaborativa, tá? Então, você colocou, incluindo fonoaudiólogos, psicólogos escolares, conselheiros e terapeutas ocupacionais e físicos. Terapeutas ocupacionais não tem terapeuta físico. Pode ser educador físico, aí sim, certo? Da mesma forma, prestaram seu serviço trabalhando com professores de educação especial. Então, aqui você já entrou para um outro campo que não está, não está nas suas palavras-chave, não está no seu título, tá? E nem no seu resumo. Então, você percebendo, tudo tem que ter uma ligação. Uma coisa tem que estar ligada à outra, senão perde. Aí fica parecendo mesmo uma coxa de retalhos, né? Uma hora você fala de uma coisa, outra hora você fala de outra, depois você vai, depois você vem. Então, isso é realmente importante. Na década de 80, a aceitação gradualmente crescente dos princípios da escolaridade inclusiva. Então, aqui você está falando tudo da inclusão, entendeu? Ou você muda o texto, ou você muda o tema que você escreveu. Aí você tem que mudar também o resumo, mudar as palavras-chave, tá? O apelo intuitivo de co-ensino. Você voltou para a questão do co-ensino. Desmente os desafios enfrentados na sua concepção, implementação e avaliação, conforme explicado na crescente literatura profissional sobre esse tópico. Ô, Luana, a sensação que eu tenho é que você achou bonitas as palavras e está usando, mas você não sabe o que é apelo intuitivo, por exemplo, você desmente os desafios enfrentados. Que desafios são esses que desmente? Quem é que desmente? O apelo intuitivo? Entendeu? Na sua concepção, implementação e avaliação do quê? Entendeu? Então, assim, a sensação que eu tenho é isso mesmo, que está desconectado, certo? De uma conceituação clara, você nem conceituou ainda o que é o ensino colaborativo, e aí que em cima você falou da educação inclusiva, então eu não sei se você está querendo falar da educação inclusiva, da conceituação, tal, entendeu? Olha, de uma conceituação clara do que é co-ensino através da base de pesquisa ainda incipiente. Que pesquisa é essa? Onde é isso que é incipiente? Né? Olha, você acabou de encontrar no Google Acadêmico agora um tanto de artigos sobre o ensino colaborativo. Agora, o ensino colaborativo é a mesma coisa de co-ensino, certo? Então, eu não posso falar que a pesquisa é incipiente. O que significa incipiente? Significa que quase não tem, ninguém fala disso, quase não tem textos, nem nada. Tá? E incipiente, assim, como se fosse assim, aqueles que têm são ruins, não tem um esclarecimento aprofundado, entendeu? Então, o importante é você escrever com o seu vocabulário, do jeito que você fala, sabe? Demonstrando o seu impacto em uma variedade de fatores. Que fatores são esses? Quais são? Que impacto é esse? Né? Incluindo as percepções dos profissionais, como o desempenho do aluno e outros resultados. Que percepções? A sua pesquisa é sobre a metodologia, não é a percepção do professor. Aí seria uma outra pesquisa de como os professores veem o ensino colaborativo, por exemplo. Aí você teria que fazer um questionário com esses professores para você escrever aqui o que os professores pensam sobre isso, tá? Aí você volta outra vez aqui na introdução ainda. O objetivo desse artigo é explorar essas complexidades. Quais são essas complexidades? Bem como oferecer recomendações para pesquisas e práticas futuras que podem promover essa transição de um sistema dual de educação para uma prática educacional mais mista e contemporânea. O que é sistema dual? Você não explicou o que é sistema dual, certo? Prática educacional mais mista. O que é misto? Onde tem homens e mulheres? Entendeu? O que é isso? E contemporânea? Então, tá muito fora, Luana, tá muito fora. Eu não estou assim, te desanimando, não, pelo contrário, eu acho que essa fala minha é realmente para animar você a escrever cada vez melhor e até para te orientar mesmo, né? Porque precisa, como assim, é muito importante que você vá tentando escrever aquilo que você fala, do jeitinho que você fala, com o vocabulário que você tem. Com certeza, você lendo o autor
e você escrevendo com as suas palavras, vai sair coisa muito melhor, tá? Então, o texto dá a sensação assim, que pega uma frase aqui, outra ali, e vai pondo, e aí não fica legal, não fica bom. Fica um trabalho artificial. Então, tem que ser um trabalho que é da Luana, com o vocabulário da Luana, do jeito que a Luana explica, sabe? Com a forma que você tem de explicar, e você fala muito bem. Então, começa a treinar assim, ó, o que você fala, uma história que você conta, mas escrever, para você ir tomando posse da sua autoria. Tá? Ali, a sensação que eu tenho é que a autoria não é sua, nesse sentido assim, você não está escrevendo com o seu vocabulário, com as suas palavras, não está mostrando as suas ideias. Agora, eu só tenho ideias dentro da escrita acadêmica quando eu já li bastante outros autores. Porque aí também eu vou citar o autor tal, fala sobre isso, o autor tal escreveu um conceito sobre educação, sobre metodologia colaborativa, assim, assim, mas o outro autor escreveu. Então, assim, você vai fazendo um diálogo entre os autores que você leu. Por isso que eu falo, não precisa escrever, usar muitos autores, mas usar bem esses autores, ler bastante, né? Pelo menos um artigo do autor que você quer citar, né? E fazer citação direta também, se for o caso, entendeu? Tá certo, Luana? Tá certo, professora. Obrigada pelas dicas. Você quer que eu envie para você esse? Pode enviar, porque aí eu vou aprofundar mais no assunto. Certo. Eu vou. Estou abrindo aqui o WhatsApp, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Deixa eu. Magda, depois eu quero falar, tá? Tá bom. Só um momentinho, viu, Loren? Enquanto abre. Ah, tá abrindo já. Luana. Oh, computador devagar. Devagar, devagar, devagarinho. Achei. Pronto. Pode falar, Lore. O que eu quero te falar é sobre aquelas atividades que você mandou. Tem algumas que são questões. Aparece assim, é pergunta e a gente tem que colocar as respostas. Aí a gente pode colocar, tipo, A, B, C, a gente coloca a resposta, ou tem que corrigir as incorretas? Como é que a gente faz? Porque Não, eu tenho algumas que eu fiquei em dúvida. Tá, você pode escrever a alternativa correta. Você copia a alternativa correta. Por exemplo, se é A, você escreve A e põe na frente a correta, a frase correta, tá? Você está fazendo, Lauren, você já sabe fazer, né? Colocar um slide na frente? Sei fazer sim. Eu parei alguns, eu acho que não sei, não lembro se foi no 20 e tantos, porque eu fiquei em dúvida, né? E algumas aí eu falei, eu vou perguntar para ela na aula e depois eu continuo. Mas eu estou fazendo dessa forma sim. Tá, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês qual é o slide, até onde vocês podem. Por quê? Quando vocês vão abrindo mais, aí o slide vai aumentando, claro, né? E aí você tem que Sim, a gente fica meio perdido, né? Até qual é para fazer. Exatamente.
Então, eu vou abrir, mostrar para você e para a Luana, até onde vocês devem fazer. Brasília. Leitura e produção de textos. Tarefa. Depois eu também quero que você me explique uns, que lá de cima que eu deixei em branco porque eu não soube o que fazer. Aí na hora que você abrir eu vou te falar qual que é. Tá. Deixa eu compartilhar para vocês verem qual é. Vocês estão vendo aqui, escrito questão de prova? Sim. Então, essa aqui é a número 50. Tá certo que vocês vão perceber que parece que tem um ou dois slides que está repetido, mas não tem problema. Então, aqui está no 50, só que aí vocês vão entregar para mim 100 realizados, né? Por quê? Porque tem esse, aí você vai, por exemplo, nós estamos aqui. Aí eu quero colocar um slide depois desse para eu pôr a resposta, tá? Então, eu vou lá, novo slide. Como eu não sei trabalhar sem mouse. Aí eu clico aqui, aí eu escrevo aqui, ó, slide número 50. E na linha de baixo você responde aqui a sua questão, tá? Então, aí, na verdade, vai acontecer o quê? Vai duplicar, porque para cada slide você vai colocar mais um. E aí vai dar 100 total. Mas, então, você já sabe que até esse aqui, até número 50, questão de prova, tá? Então, aqui é um desses que você falou, Loren, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em relação aos adjetivos, assinar a alternativa em que o termo destacado seja classificado como adjetivo pátrio. Vocês lembram que adjetivo é qualidade, né? Adjetivo é característica de coisas, de seres, de lugares e assim por diante, né? Então, adjetivo. Observe, minha mãe adora Roma. A palavra Roma aqui é adjetivo, é substantivo, é verbo, o que é? O que vocês acham? Eu acho que é substantivo. Hein? Substantivo? Substantivo, excelente. Por quê? Porque é o nome de uma cidade lá da Europa, né? Que é a capital da Itália, tá? Então, aqui... no caso, é substantivo próprio, né? Porque é nome de cidade, maiúsculo. Isso, exatamente. Letra B, Bruna viajou para Paris. O que é Paris? A mesma coisa, nome de cidade, né? Nome de país, né? Maiúsculo. A mesma coisa, nome de uma cidade que é a capital da França. Tranquilo, como você já falou, substantivo próprio, por isso escreve com letra maiúscula, tá? Beleza. Letra C, Antônio mora em São Paulo. E São Paulo? Substantivo também. Substantivo também. Certíssimo. Letra D, Maria é curitibana. Esse é o advérbio pátrio. É um adjetivo, não advérbio. Adjetivo. O adjetivo... Adjetivo, falei errado. O adjetivo dá sempre característica para o substantivo. Curitibana aqui é uma característica de Maria. Significa que Maria nasceu em Curitiba. Mas não tem aqui a palavra Curitiba. Se tivesse, seria substantivo. Então, aqui é chamado adjetivo pátrio, tá? Por quê? Porque está ligado à pátria, né? Ligado ao lugar onde a pessoa nasceu, certo? Então, curitibana é adjetivo pátrio.
Se eu dissesse assim, Antônio é paulista ou paulistano, né? Paulista quem nasceu no estado de São Paulo e paulistano quem nasceu na cidade de São Paulo, na capital. Então, aí, paulistano ou paulista é adjetivo pátrio, porque é uma característica de Antônio. Se eu dissesse que Bruna é parisiense, então nasceu na cidade de Paris, eu estaria dando uma característica para a Bruna. Mas não, eu estou só dizendo que ela viajou para lá. Então, Roma, Paris, São Paulo são substantivos próprios. Por quê? Porque são nomes de lugares, certo? Mas o D, que é a resposta correta, Maria é curitibana. Então, curitibana é um adjetivo pátrio. Loren e Luana, presta atenção no que está pedindo lá no AVA. Eu penso que está pedindo para copiar a questão e responder. Eu até vou entrar agora para olhar aqui. Deixa... tá aqui já no primeiro slide a explicação. Deixa eu voltar lá no primeiro. Aqui. Para cada palavra ou explicação de cada slide, você vai abrir outra página aqui no PowerPoint e escrever uma frase curta, utilizando a palavra ou informação de acordo com a língua padrão. Vou deixar um próximo slide em branco para você, como exemplo, tá? A data de entrega é dia 20, a partir desse dia o sistema AVA será fechado para avaliação, tá? Não está pedindo para copiar, tá? Até porque a maioria dos slides é para você fazer frase com cada uma das palavras. Eu vou dar exemplo para vocês. Então, naquela lá, Loren e Luana, pode fazer desse jeito. Você vai escrever, passar um slide novo, vai colocar em cima, no lugar do título, você vai colocar o número do slide, tá? Que você vai responder. Então, vamos pensar aqui, Esse aqui, é slide 2, esse aqui, certo? Então, aqui, eu estou no slide 3, mas eu vou escrever ali resposta do slide 2. Então, eu vou escrever aqui em cima assim, resposta do slide 2, tá? Aqui está no 3, mas eu quero a resposta lá do 2. Aqui é a mesma coisa. Olha, aqui é o slide 4. Eu vou colocar um depois e escrever aqui, resposta do slide 4. Ah, Magda, mas eu estou no slide 5. Eu sei, mas o slide 5 é a resposta do slide 4. Está correto? Então, aqui, por exemplo, vocês vão fazer duas frases. Uma com empossar com C cedilha, dentro do significado de empossar com C cedilha, e outra frase com empossar com 2 S's, né? Aqui, duas frases, uma com a par e outra com ao par. Aqui, vamos... Aí, inflação e infração. Mas vai acontecer... Magda. Oi, querida. Vai mais para frente, num slide mais para frente, que foi que eu fiquei com dúvida. Vai passando que na hora que chegar eu te falo. Tá, eu vou passar. Deixa eu só falar aqui. Aqui, por exemplo, gente, eu quero uma frase com cada palavra aqui do lado verde. Do vermelho não, porque o vermelho está incorreto. Do lado verde. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frases nesse, tá? Então, é assim por diante. Eu vou passando, Luana, e você veja. Aqui também é uma com cada um. Aqui, nós temos 1, 2, 3, tem 6 de cada fileira. Você vai fazer só 6 frases. Você vai escolher um dos sinônimos, pode ser da direita ou da esquerda, o amarelinho ou o verde, e fazer 6 frases, tá? Aqui também são 2 frases, verbo requerer. Aqui também são poucas frases. Aqui também são 2 frases. Aqui 2 frases. Aqui é só uma frase com meio-dia e meia. Não é meio-dia e meio que a gente fala. Por quê? Se fosse meio-dia e meio, seria metade de um dia mais meio. Quer dizer, não tem sentido. Então, é meio-dia e meia hora. Então, 12 horas é meio-dia mais meia hora. Então, é só uma frase aqui.
Esse aqui já pega, viu, gente? Foi esse que eu fiquei em dúvida, esse e o próximo. Tá. Aqui já pega por quê? Porque você vai ler cada item. Então, vamos pegar o primeiro item. Palavras que têm prefixo. O que é prefixo? Aquela sílaba antes, ou uma palavrinha antes. Terminada em vogal, diferente da vogal que inicia no segundo termo, o hífen não é empregado. Então, antigamente tinha coedição, co-edição. Agora não tem mais. Por quê? Porque co termina com vogal O e edição começa com vogal E. Então, aí, nesse caso, de acordo com a nova ortografia, não tem hífen. Extraescolar. Então, extra é o prefixo, termina em A, e escolar começa em E. Então, vogais, duas vogais juntas não separam, tá? E assim por diante. Então, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 frases aqui. Tá ok? Se você, por acaso, quiser fazer uma frase com cada uma das palavras à direita, tudo bem também. Oi. No slide 12 dos sinônimos, eu fiz as 12 frases, porque eu estava olhando o significado de uma e de outra. Ótimo. Aí eu amplo, ligação, evidenciar, circunstância, ponderar, processo, grande relação, ressaltar, situação e refletir. Eu acabei fazendo uma frase com cada uma delas, está correto? Excelente. Luana, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão aprender. É porque eu estava olhando o significado, porque assim, tem o sinônimo. Na parte verde, ele quer dizer uma coisa. Aí, na hora do sinônimo ali, ele quer dizer uma outra completamente diferente. Certo. Aí eu acabei, para fixar, fazendo 12 frases, tá correto, né? Tá correto. E assim, qual é o objetivo desse trabalho? Vocês fixarem essas normas, porque aí daqui para frente vocês sempre vão escrever textos e assim por diante precisa, né? Você vai fazer uma entrevista, vai responder um questionário. Se você não escreve bem ou não entende bem, eu tenho um vocabulário bem fraquinho, aí acaba que outras pessoas ganham o seu espaço. Então, por isso que vocês precisam se dedicar. E no slide 26, tá aqui os hífen, né, empregado, né? Eu estou procurando fazer também frases também para... Eu parei aqui no coator de um crime. Certo. E outra coisa, gente, você achou a palavra aqui, não sabe o significado dela, corre no Google. O Google está aí para isso. Deixa eu só um momentinho pegar água para mim, só um momentinho. Vou passando para baixo para vocês, se tiver alguma dúvida. Aqui são as palavras oxítonas, né? A última sílaba é a mais forte na pronúncia. Sabiá, café, giló, só fazer também uma frase com cada uma. Aqui tem dicas de português, pegue só o lado certo. Então, tem a palavra neorrealismo, eu peguei alguma coisa assim no texto para me entender o que era a palavra, porque eu fui ler um texto para me saber o que era o neorrealismo. Certo. Posso te falar? Eu deixei aqui como uma frase? Pode. O neorrealismo foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, que teve influência em movimento político como o socialismo, o comunismo e o marxismo. Marxismo, né? Machismo não. Isso, com R, marxismo, é isso mesmo, perdão. Olha, excelente, Luana. Vocês percebem, gente, o quanto vocês ampliam o vocabulário e o conhecimento? Não sabe o que é a palavra? Vai lá no Google, você já descobre que isso aqui também é um movimento, né? Um movimento social, como outros políticos que já existiram. Porque quando você pesquisa, não sai essa palavra, já sai o realismo. Sim, exatamente isso. E olha, o que é neorrealismo? É um novo realismo. A palavra neo significa novo, tá? É igual ali embaixo, olha, anti-inflamatório. Anti significa contra. Então, anti-inflamatório é uma medicação contra a inflamação. Certo? O que é micro-ondas? São ondas pequeniníssimas. O micro é de pequeno, muito pequeno. Então, assim, você vai aprendendo essas coisas, você vai fixando, tá? Parabéns, muito bem. Aqui,
Aqui você vai pegar o certo, né? Sentou à mesa com crase e não sentou na mesa, porque se sentar na mesa tem que subir na mesa para sentar, né? Aqui é a mesa, ao lado da mesa, tá? Assistiu Não, é um erro que você comete diariamente, né? Você fala, vem sentar na mesa, subir para cima, descer para baixo. Isso mesmo. Aqui tem uma coisa interessante nesse aqui, ó. Faz 5 anos. Mas 5 anos não é plural e o verbo está no singular? Quando eu uso o verbo fazer ou o verbo haver, quando tem na frase a ideia de tempo, ele é usado na terceira pessoa do singular só. Então, eu falo faz 5 anos, eu falo há 3 dias que ele se foi. Então, o verbo haver e fazer. Os outros verbos todos concordam com o plural. Só esses 2 verbos que estão na terceira pessoa do singular. Só usa na terceira pessoa do singular, viu? Depois, aqui também tem um tantão. Olha aqui, ó. A grafia das palavras. São 15 palavras, são 15 frases. Que também, Luana, como você falou, a gente costuma muito falar, né? Simplesmente, e aí a gente escreve também com i, né? Não vem de simples, né? Isso é simples. Simplesmente é só colocar um mente na frente, né? Que dá aí um advérbio de modo. Reivindicar, né? Reivindicar. Receioso, não é receoso. Propriedade, né? Não é propriedade, é propriedade. Privilégio não é privilégio. Vocês vão escrever a frase só com o que está correto, hein? Prazerosamente, não tem prazerosamente. A gente não fala muito prazer, né? Não, é prazer. Então, prazerosamente. Meritíssimo e não meritíssimo. É meritíssimo. Mendigo e não mendigo. Essa questão aí caiu na sua outra prova de argumentação, do meritíssimo. Caiu sim. Ó, manteiga, então é manteigueira, tá? Lagartixa e não larga, é lagartixa. Freada, não é freada. São coisas assim que a gente, de tanto ouvir as pessoas falarem, a gente pensa que está correto, né? Mas não está. Estupro, espontaneidade, empecilho, não é empecilho. Disenteria, não é desinteria. Então, vocês vão escrever com o que está correto. Simplesmente, reivindicar, receoso. A primeira palavra aqui, uma frase com cada uma. Não precisa ser frase longa, porque o objetivo é vocês fixarem, guardarem como se escreve, como se lê, tá? Pra ampliar o vocabulário de vocês nesse sentido. Depois tem mal e mal, né? Mal com L, mal com U, tá? O mal com ela é contrário de bem. Eu estou passando mal, eu estou passando bem, né? E o mal com U, ele é o contrário de bom. O mal com U, ele é um adjetivo, né? João é mal, com U. E o mal aqui com L é um estado, é um advérbio, né? Então, assim, o modo como ele está passando. Estou passando mal, é o modo, tá? Então, você vai fazer 2 frases aqui, uma com mal advérbio e outra com mal adjetivo, tá? Aqui o estar, está, e esta, isso aqui também tem muito erro nas escritas, isso, né? Então, estar é o verbo, o nome do verbo, é do infinitivo, né? O verbo estar, é o nome dele. Agora, quando eu falo estar, esse verbo já está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, assim, João está viajando. Então, eu estar com acento bonitinho. E eu falo, esta laranja está madura, por exemplo. Esta laranja é minha. Então, esta. Eu estou apontando. Aí é um pronome demonstrativo. Tá? Então, aqui embaixo tem exemplos. Vocês peguem esses exemplos para perceber e fazem e criam outros de vocês, tá? Ok? Na última frase, observe bem. Esta mulher está preocupada. Deixa eu até colocar tamanho grande aqui para ficar mais fácil para vocês verem aí. Não sei nem se vocês estão vendo bem. Assim melhora, né, moçada? Melhorou?
Melhorou, professora. Ainda mais eu que estou pelo celular hoje. Aí, então, nossa, fica tão pequenininha a letra. Então, desculpa que eu me esqueci disso. Então, olha aqui, esta mulher, esse primeiro esta é um pronome demonstrativo. Eu estou apontando e mostrando, olha, esta mulher, não é aquela, é esta mulher. Então, observe que não tem acento nem nada. Depois vem o verbo, essa mulher está preocupada. Então, tem o verbo estar aí, tá? Porque precisa estar, que é o verbo também, olha, que é o nome do verbo, cedo no aeroporto. Então, é só observar o sentido e observar quando é que eu coloco o estar com R, que é o nome do verbo, o estar, que é o verbo conjugado, e o esta, que é um pronome demonstrativo. Aqui também é isso e isto, você vai ver como é que ele é usado aqui, e escrever duas frases, né? O estribo é um ossículo do ser humano localizado no... Então, isso vai procurar no dicionário, o que é o estribo, né? Interessante que essa palavra, gente, ela tem dois significados, né? Ela tem o significado do estribo do cavalo, não sei se você já ouviu falar nisso, que é onde a gente põe o pé para montar no cavalo. Mas aqui, ele é um osso pequeniníssimo que nós temos dentro do ouvido, tá? Chamado estribo. Aqui são dicas de português, né? As terminações com S, com 2 S, com C cedilha. Então, cada um vocês vão fazer uma frase. Ó, substantivos derivados de verbos terminados em gredir. Agredir, substantivo, agressão, né? Admitir, substantivo, admissão. Conceder, substantivo, concessão. Então, olha só, os verbos são agredir, admitir e conceder, certo? Quando eu transformo esses verbos em substantivo, eu coloco admissão, cessão, né? Ou agressão, por exemplo, e concessão, e assim por diante, né? Então, os verbos terminados em R e os substantivos são terminados aqui, no caso, são S, 2S e C cedilha, tá? Depois tem... Professora, volta naquela que você do estribo e do significado lá. Você quer que explique outra vez? Alguma dúvida, Luana? Podemos ir em frente? Por mim, pode. Tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, lembrar bem assim, o que é substantivo. Lembrar que substantivo é nome de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, apreender termina em R, então é verbo. Converter é verbo. Mas a apreensão é substantivo, é o nome de um sentimento da pessoa, que está apreensiva, por exemplo, né? Conversão, ele fez uma conversão na esquina, então é substantivo. E depois o substantivo derivado dos verbos ter e torcer, por exemplo, reter, retenção, contorcer, contorção, e assim por diante. Aqui, lembrando sempre, quando tem certo e errado, vocês vão pegar só o lado certo, né? Então, escrever uma frase com aerosol, está escrito aí aerossol. A gente pronuncia sempre aerosol, mas se escreve com 2 S, né? Empecilho, como a gente já falou, privilégio, torácico, tá? Com C que se escreve, intitular, subsídio, exceção. E sempre aquela situação, não sabe o significado, cata o Google. Aqui, gente, são contrações, são situações em que a gente usa crase e contração. O que é a contração? Está explicando já aqui, ó, é quando a preposição sofre redução na ligação com outra palavra, tá? Então, por exemplo, quando eu falo o A com crase, significa que tem 2 As, uma preposição e um artigo, tá? Lembrando que o artigo está sempre ligado no substantivo, tá?
Então, aquele com crase significa a mais aquele. Do significa de mais o. Então, são contrações para não ficar muito repetitivo na fala ou na escrita. Dum, que é de mais um. Daquele, que é de mais aquele. Então, é uma preposição, no caso aí, mais um pronome. Dele, do outro, daqui, né? De aqui. Então, assim por diante. Aqui vocês vão também fazer uma frase com cada um deles. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 frases, hein, moçada? Então, tem também a combinação, por exemplo, é quando a preposição não sofre a redução. Mas, no caso aqui, é só contração, porque reduz. Aqui são alguns verbos que a gente usa muito pouco. Professora, Oi. Eu estava te falando, referente àquela última atividade lá, que cada palavra tem um significado, né? Igual essa contração aí é referente ao verbo, né? É referente a essa atividade. Sim. Agora, outra contração é referente quando a mulher vai ganhar nenê, né? Ah, sim, aí tem um outro significado, né? São as dores que a mulher sente no parto, né? Por que contração? Porque os músculos contraem para expulsar o bebê. Então, tem o mesmo sentido nessa percepção. Aqui também, as palavras contraem, elas diminuem, tá? Então, reduzem. Então, na barriga da mulher, os músculos contraem, eles fazem um movimento de contração para poder expulsar o bebê. Aqui, as palavras contraem, elas se juntam, elas se diminuem, tá? Então, ao invés de eu falar assim, ó, ele foi à escola, porque quem foi a algum lugar, tem uma preposição, e a escola tem um artigo, então eu falo, ele foi à escola. Fica uma coisa muito difícil de pronunciar, sem estilo, né? Então, aí eu coloco a com crase, que mostra para mim que são dois as aí, um artigo e uma preposição, tudo num só. Então, você vê assim, olha, ontem eu viajei a aquele lugar. Então, é uma coisa que perde, né? Por isso que existe a contração, para que tenha estilo a pronúncia, né? Então, você fala... O D1, às vezes, a gente fala, né? Assim, traga um saquinho de 1 quilo, por exemplo, né? Mas, às vezes, a gente também fala assim, traz um saquinho de 1 quilo, certo? Eu estou cansada daquele trabalho. Ao invés de eu falar assim, eu estou cansada de aquele trabalho. Então, a contração é isso assim. Então, nos dois sentidos, Luana, significa juntar, sabe? Então, na barriga da mulher, junta os músculos, se movem, se diminuem, né? Contraem, para que o bebê saia. Eu vi aqui também encolhimento ou estreitamento. Isso, estreitamento. Então, o útero vai estreitando para o bebê sair. Aqui também as palavras vão se estreitando, vão se aglutinando, se juntando, se diminuindo para dar esse sentido, tá? Muito bem. E aqui os verbos medir, caber, valer, são verbos que a gente usa pouco. Polir, né? Então, veja como conjugar esses verbos na primeira pessoa do singular. Eu meço, eu não posso falar eu medo, né? Eu meço. Eu caibo, não é eu cabo. Cabo é o cabo da caçarola, é o cabo da enxada, certo? Eu valho, não é eu valo. Eu pulo, olha que legal, de polir, hein? De polir. Eu compito, de competir. Eu adiro, de aderir. Eu freio, de frear. Eu digiro, de digerir alimento, digiro. Eu suo, de suar, tá? E eu soo, de soar. O sino, né? Soa, de fazer barulho. E eu suo, quando eu faço exercício, eu suo. Significa eu verto suor. Eu arguo, de arguir. Eu equivalho, de equivaler. Eu anseio, de ansiar. Eu rio, de rir. Eu ouço, de ouvir. Esses verbos aqui, gente, são verbos chamados verbos irregulares, né? Então, eles não são regulares na conjugação. Por exemplo, o verbo andar, o verbo falar,
o verbo cantar, são todos irregulares. Porque eu falo assim, ó, eu canto, eu amo, eu ando. Então, as terminações são todas iguais. Esses não, esses são irregulares, as terminações não são iguais. Tá bom? Sobrescrever ou subscrever. Você vai fazer também uma frase com cada um, tá? Já tentei a explicação aqui o que é sobrescrever, tá? Escrever sobre, endereçar, tá? E subscrever, escrever embaixo, assinar. Subscrevemos-nos atenciosamente, tá? Dica de português, então, do lado verde, que é o correto, é se você quiser, não é se você querer, tá? Eu vou comprar, tá? Olha o R final aí, a pronúncia, né? Não vou comprar, mas eu vou comprar. Ele me escreveu, não ele me escreveu. Me não escreve, tá? Ele me escreveu. Vou mostrar, não é amostrar. Eu posso falar assim, amostra, eu tenho aqui uma amostra. Aí já é um substantivo, não é verbo mais, tá? Mas eu vou mostrar, com R final também, quando eu vir, e não quando eu ver, tá? Olha só, verbo ver, eu digo quando eu vir. E verbo vir, eu digo quando eu vier, tá? Há um ano, olha aqui o a outra vez. Esse verbo haver, quando significa tempo, tá aí o ano, que é tempo, ele só é escrito na terceira pessoa do singular. Então, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, há 2 dias, tá? Vamos nos ver, não é vamos se ver, vamos nos ver. Faz 2 dias, olha aqui o verbo fazer. Lembrando que o verbo haver e fazer, quando tem ligação com o tempo, está sempre usado na terceira pessoa do singular. Okay? Aqui ele tá, o autor aqui está pedindo, né? Vocês perceberam que esses slides não são meus, eu fiz uma captura na internet. Aqui tem vários lembretes, né? Primeiro, símbolo de horas. Quando eu falo assim, cheguei às 13 horas, é com 13H, isso em português, viu, gente? Aqueles 2 pontinhos e 00, aquilo lá é em inglês. Então, em português, eu coloco sempre o H, tá? E se tiver minutos, eu ponho 12 horas, então ponho 12H, 15MIN. Isso é português, tá? Eles têm, o verbo ter aqui no singular não tem acento, e no plural tem acento, é a diferença, né, de plural com singular. Vamos estudar, vamos compartilhar, pronunciar o R final, escrever também o R final. Entre mim e você, por que aqui eu uso mim? Porque antes da palavra mim tem uma preposição, o entre. Quando vem preposição antes, eu uso mim, tá? Eu nunca uso esses pronomes oblíquos, que é me, mim, se, si, lhe, ou, a, como sujeito. O sujeito é sempre do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu vou, tu fostes, e assim por diante, tá? 12:30, que a gente já falou. Com certeza, não é junto. De repente, não é junto, é separado. De novo, é separado. Por isso, é separado. E a gente, significa nós, é separado. A gente, quando estiver junto, o a junto com gente, aí é agente de polícia. É um outro substantivo, tá? Nossa, mas esses exercícios vão ajudar muito vocês vão ver. Verbos com Z e substantivos com S. Anarquismo, anarquizar. Aqui seria legal vocês fizessem todos, viu, gente? Porque são, percebeu, o substantivo e o verbo referente àquele substantivo, que é um verbo derivado do substantivo, né? Catequese, catequizar, exorcismo, exorcizar, hipnose, hipnotizar, e assim por exemplo. Poetiza, poetizar, profetiza, profetizar, realismo, realizar, síntese, sintetizar, e assim por diante. Então, no substantivo eu uso S, mas no verbo derivado eu uso Z, tá? Expressões com mão no singular, essas expressões que são muito boas, eu quero uma frase para cada uma delas, né? A mão. Escrevi a carta à mão. Abrir mão de significa o quê? Desistir de.
Abrir mão de viajar com você, né? Aguentar a mão, não fica aguentando as pontas, né? Aguente a mão aí que logo, logo eu vou te ajudar. Com a mão do gato, de maneira oculta, né? Como se assim, fizesse alguma coisa escondido. De mão beijada, de mão lavada, de maneira oculta também, né? Ou com facilidade, né? De mão beijada também. De mão cheia, competente. Nossa, aquele aluno é aluno de mão cheia, aquele profissional é um profissional de mão cheia. Feito por mão de mestre, quer dizer, muito bem feito, muito bem elaborado, né? Lançar mão de, valer-se de. Lancei mão de R$ 2.000 para comprar um novo computador. Mão na roda, quer dizer, é uma ajuda para o outro. Nossa, o que você me mandou foi uma mão na roda. Meter a mão, cobrar preço excessivo, né? Meter a mão na cumbuca, deixar-se levar, né? Pela manipulação do outro. Passar a mão pela cabeça. Ih, você passa a mão na cabeça dos seus filhos, quer dizer, não tem disciplina, não tem rigor na educação. Pôr a mão na consciência, quer dizer, refletir, né? Põe a mão na consciência. Ter a mão furada, ser esbanjador, gastar muito, né? Então, aqui é uma frase para cada um. O culpado fui eu ou o culpado foi eu? Então, quando eu posso falar eu fui, aí eu falo fui eu, culpado, né? Ele foi, então foi ele o culpado. Então, depende do que ou fui ou foi, de acordo com o sujeito, né? Aqui, já fez alguns exercícios lá para trás, de análise e analisar. Análise é o substantivo, analisar é o verbo. Nesse caso aqui, análise é com S, analisar é com S. Útil, não tem, né? S nem Z, mas utilizar é com Z, tá? Então, por quê? Porque a sílaba tônica não é mais a mesma. Nos verbos, ela recai sobre a última sílaba. Lembrando, para não esquecer, verbo haver, né? Olha aí, tempo passado, a futuro. Olha o exemplo aí. Os alunos saíram há pouco tempo. As aulas começarão daqui a um mês. Quando é futuro, eu não posso pôr o H. O H é só quando é passado, tá? Depois, há significado de existir e a locução adjetiva de tempo. Há alunos estudiosos, quer dizer, existem. Saímos à tarde. Então, aí, à tarde é uma locução adjetiva de tempo. Por que locução, gente? Porque à tarde são duas palavras. Se é uma palavra só, é palavra. Se tem mais de uma palavra com o mesmo significado, é uma locução. Tem locução adjetiva, tem verbal, e assim por diante. A com H é faz, passado, a depois daqui e daí, né? Então, o seminário começou há pouco tempo. Daqui a pouco estarão chegando as encomendas, tá? Dúvida, moçada? Como é que tá isso, vocês duas? Olha, esse. Professora, não, você explicando assim fica mais fácil. É igual eu parei naquele exercício lá que eu te perguntei, né? Tô olhando o significado para conseguir formar frases, né? Porque, igual eu te dei o exemplo lá de contração, são um significado completamente diferente. Se você me falasse essa palavra, eu não ia analisar jamais. Se ela fazia parte, tinha um outro sentido. Uhum. Legal, parabéns. Aqui, essa aqui está repetida, viu, gente? Esse slide aqui, eu queria chegar nele para mostrar para vocês. Aqui são duas palavras que vocês vão fazer, e aqui tem vocabulário. Então, aí, nessa que vocês param, né? Questão de concurso? Não, não é nessa, é na outra. Frase traz. Aqui também tem umas coisas boas aqui de acentuação. Aqui, essa aqui foi repetida, então tem duas repetidas. E essa também está repetida, pelo visto. Questão de prova. Não foi esse também, não. Não lembro mais. Essa aqui, ó. Né? Essa aqui que é a 50. Que nós já corrigimos também. Tá? Muito bem. Vamos deixar eu sair da apresentação. Parar.
será que está acontecendo com a turma que não tem vindo à aula, hein? A Luciana está doente. Quem mais que falta? A Catherine está trabalhando, né? Agora a Thaís e a Anaele não sei te informar, professora. Porque é um grupo pequeno, eu também não sei. São só essas mesmo. A Catherine, ela tem um documento do trabalho dela. É dia tá 20 que tem que entregar, né, Magda? Só me reforça mesmo, É dia 20 20, mesmo, hoje né? é dia 17. A Essa Catherine... segunda-feira é isso, né? Isso, exatamente. Até vou passar um recado para a Catherine, porque... Bom, eu passo depois no grupo da pedagogia o recado para vocês, lembrando disso, né, da entrega no dia 20. Mas realmente a Anaele não deu retorno e nem a Thaís. Aí vai tendo muita falta, não é legal, né? Mas com certeza elas entram em contato. Precisa acompanhar o Nem legal, nem para mim, nem para a Lauren, porque assim, é muito vazio só eu e ela, ainda bem que você está ajudando a gente com os exercícios. Porque se você fosse dar alguma matéria, alguma coisa assim, até para as meninas pegar, ficaria complicado. Na verdade, eu ia dar uma matéria nova, mas como não apareceram as três, e também... desculpa. Peraí. Eu também tô até no serviço, para mim é até complicado, mas eu coloquei um fone aqui e fui. Ela até saiu já, olha. Será que a aula vai acabar mais cedo, Luciana? Ó, Luana. Ô, Lauren, podia, né? Porque, assim, ela já ajudou a gente com esse exercício, né? Viu? Ai, que bom que voltou. Caramba, hoje é computador, não sei no computador, não, acho que foi a internet agora. Mas tudo bem, voltamos, ainda bem. Mas, gente, eu ia dar mesmo um conteúdo novo. Mas como faltaram três, e a Luciana está doente, então eu falei, deixa para a próxima semana, né? Para a gente trabalhar. Até porque essa disciplina vai cair, esse conteúdo vai cair, que a concordância vai cair e produção de texto também. Vai cair na nossa avaliação, que é final do mês já, né? Avaliação. Começa a avaliação. Professor, o que houve sexta-feira passada, que você mandou mensagem que não ia ter aula? Eu fiquei com uma inflamação no nervo lombar, não conseguia ficar de pé nem sentada, de tanta dor. Aí eu falei, professor Bruno, e eu queria saber de vocês fizeram a atividade que eu pedi semana passada? Conseguiu fazer, Luana e Lauren? Professora, se vou ser sincera, eu ainda não olhei ainda, porque assim, tivemos problemas com a minha mãe, a gente está fazendo estágio, estava correndo atrás de convênio, assinatura do coordenador, a senhora sabe como é que é complicado, né? Sim, sim. Aí eu tirei esse final de semana para dar andamento nas atividades, fazer com calma. Tá, façam, porque aquele lá eu não vou cobrar de vocês não vão colocar no AVA, mas é matéria para prova. Como prioridade essa que você passou, porque assim, sim, é uma atividade extensa, porque você vai lá, tem que pesquisar, tem que ver o que é, então assim, eu estou dando prioridade para ela, finalizar ela a questão da data. Você faz bem, Luana, porque assim, a outra é para a prova. Então, para a prova ainda tem um tempo aí, mas até dia 27, parece que começam as provas. E essa atividade agora é para o dia 20. E o que aconteceu nesse semestre? Eu não quis dar 2 trabalhos valendo 2 pontos cada um. Eu quis dar um trabalho mais aprofundado, valendo os 4 pontos. Então, vocês têm 2 chances de nota. Tem a prova, né?
e esse trabalho valendo 4 pontos, a prova valendo 6, esse trabalho valendo 4. Então, por isso que é um trabalho mais aprofundado, mais longo, né? E esse trabalho que você está fazendo, eu não sei como é que a Lauren está fazendo, mas você está fazendo, Luana, de ir pesquisando, então isso traz um conhecimento favorável para vocês, tá? Isso é muito bom. Eu estou pesquisando também, Magda. Eu pesquiso Ótimo. E aí crio a frase da minha cabeça. Ótimo, excelente. Eu estou pensando, gente, que eu vou liberar vocês. Para quê? Para vocês continuarem esse trabalho, tá? E para continuar o trabalho e para fazer essas atividades, porque, claro que eu também sei que vocês trabalham com, como a Luana está falando, a Lauren, tem o trabalho do dia todo, depois tem aula à noite, depois tem atividade para entregar no AVA. Então, não é simples. Eu já fui aluna... Eu sou de estágio também, é relatório de estágio, é atividade. Eu falei para você, aquela correria de preencher os documentos, levar para a escola. É sim, eu sei como é. A minha vida também hoje ainda é muito corrida ainda, mas eu sei como é que é estudar, não é simples, não. Eu também estudo, né? Mas eu sei que não é fácil. Então, eu vou dar esse tempo para vocês. Ao invés, porque assim, a gente já deu uma explicada. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, eu explico pelo WhatsApp. E aí vocês ocupam o tempo de vocês para poder ir adiantando isso aí, porque dia 20 é até 59, né? Até 23h59, e depois eu vou fechar o AVA para poder corrigir, porque são muitos alunos, né? De vocês é um grupo pequeno, mas tem outras turmas grandes. Todas. E, professora, eu vou ver vídeo, vou aprimorar mais o tema referente ao artigo, porque Sim. Como era escrever um artigo, estava em cima da data, tá te mandando tudo, né? Então, assim, muita coisa eu não soube te explicar direito. Mas eu vou aprofundar no assunto, vou ver vídeo, vou analisar exatamente o que é tudo certinho, tá bom, professora? Sim. Luana, você pode até assim, não precisa fazer já, agora vai fazer prova e tudo nesse final de mês, mas ir preparando para o seu TCC. Você pode usar esse artigo para o seu TCC. Então, eu pensei exatamente isso. Por isso que, a princípio, eu te pedi para, como era um artigo, para estar enviando para a sua disciplina, né? Certo. E aí para o TCC tem que aprofundar melhor, né? Eu vou dar uma analisada, porque também a gente também tem essa disciplina também, e tem que estar entregando já uma introdução, tem que estar entregando para a professora também, né? Então, por isso que eu te pedi para ver se estava coerente, se o assunto podia prosseguir. Até te agradeço bastante, referente ao tema ali, tudo vai me ajudar bastante. Ótimo. Você já está tendo aula de TCC? Sim, amanhã mesmo a gente tem aula com a Maristela. Certo. E aí vocês estão começando já a montar o projeto de vocês? Então, eu estava analisando exatamente nesse tema mesmo, referente ao artigo. Por isso que eu te enviei para você dar uma olhada, ver direitinho se está coerente. Uhum. É isso mesmo. Aí, ao fazer o projeto também, você vai ler um pouco também, e aí você já começar, porque depois, quando for fazer o TCC, fica muito fácil tendo o projeto pronto, aí é só desenvolver o projeto, vai rápido, sabe? Aí dá certo, tá? Porque eu vi você falando do tema, eu andei assim, por alto também, vendo alguma coisa, é um tema interessante, que dá para... Tem várias oportunidades ali, tem vários campos nesse tema. Isso. E é um tema atual, viu, Luana? Quer dizer, a questão da educação colaborativa, ela é um tema novo, assim, né? Começou no final do século XX e continua agora nesse início do século XXI a pesquisar sobre isso e tudo. Então, é um tema interessante, sim, para você fazer seu TCC, viu? Tá bom, professora. Obrigada, viu? De nada. Então, ó, um beijo, Lore, um beijo, Luana, e bom trabalho para vocês. Eu também vou continuar trabalhando aqui, tá? Professora, um bom final de semana para você, tudo de bom. Até a próxima aula. Tchau, Lore, bom final de semana. Obrigada, Lore. Fiquem com Deus.